Bom, vamos começar, né, a falar um pouquinho aí do tema, né, que é de hoje, né, falar um pouquinho de micro-orquídeas, né. Então aí quem está começando uma coleção de micro-orquídeas, está começando aí a ter algumas plantas, né, ou que ainda não tem algumas plantas, né? Então vamos falar um pouquinho das plantas mais indicadas ou das espécies mais indicadas para que você comece uma coleção. E também falar de que forma, né, que talvez aí a questão do cultivo ele também acaba sendo bem importante, porque não adianta você só adquirir a planta, mas você também tem que ter uma maneira de cultivo muito mais fácil, né, para quem está começando e para quem está querendo começar uma coleção de micro-orquídeas. Tá joia? Então vamos lá, gente. Primeiro, né, o que a gente precisa entender a questão de micro-orquídeas? As micro-orquídeas, elas são plantas aí, qual a diferença de uma planta grande para uma micro-orquídea? É exatamente o tamanho, né? Então aí quando a gente compara aí um bulbofilo longíssimo como esse daqui, olha, uma planta linda, olha o tamanho dela, e quando a gente vai pegar aqui uma pabistiela, né, uma elegantula, olha só. Né? O que a gente tem de diferença? É exatamente o tamanho, né? Então são plantas aí que têm uma diferença de tamanho muito grande. E não só essa questão de tamanho, né? Então, quando a gente fala a questão do tamanho, também é importante a gente dizer que quando a gente tem uma planta desse tamanho, né, uma planta pequena como essa, como uma Pabistiela elegantula, né? O que acaba acontecendo que a gente tem que entender muito bem sobre essas plantas? Que a quantidade de alimento, porque o que a orquídea tem? Né? A orquídea, ela, normalmente, ela tem aí uma reserva de alimento. Por quê? Dentro do habitat onde que ela vive, ela passa alguns períodos ali que ela precisa ali guardar uma reserva de alimento. Né? Então, por isso dessa questão do bulbo, né, que muitas orquídeas têm, ou as folhas mais carnudas. Então, tudo isso é uma adaptação que ela teve, né, durante o desenvolvimento dela, para que ela possa guardar um pouco de energia para passar naqueles momentos mais difíceis, né? Ou seja, um momento de seca que muitas vezes acontece em muitas regiões, né, devido às estações do ano. Só que no caso de algumas das micro-orquídeas, a grande maioria, ela já vive num ambiente que é um pouco mais estável, né? Não que não tenha orquídeas que passem por esse período de seca, mas ele é um pouco mais estável. E essa adaptação também ocorreu com essas plantas, então ela não precisa, ou ela não tem uma reserva de alimento tão grande, por causa dessa estabilidade maior dentro desse ambiente onde que ela convive, ou dentro daquele microambiente. Né? Então isso que seja bem específico, aquele microambiente onde que ela vive, ela tem uma variabilidade menor. Então assim, o que acontece? Ela não tem uma reserva muito grande de alimento. Então que nem essa Pabistiela, né? A maioria das Pabistielas, onde que fica a reserva de alimento dela? Fica na folha, né? Então não fica num bulbo porque ela não tem um bulbo. Então isso que é a grande questão. Então a reserva de alimento dela, ela está nas folhas. Beleza, até aí ok, né? Então até aí fica fácil da gente entender, só que existe uma outra questão bem importante que a gente precisa falar a respeito disso, né? Isso nos dá uma margem muito menor de erro, né, na questão de na questão do cultivo e na questão também das espécies que a gente possa ter na nossa casa ou na nossa coleção. Tá? Então isso que é importante a gente entender, não é que a micro-orquídea ela seja uma orquídea que ela é difícil o cultivo, não, é que a gente tem a questão de erro de cultivo, a gente tem uma menor, como que eu posso dizer assim, a gente pode errar menos, tá? Então a gente precisa ter um ambiente que ela possa também se desenvolver bem, né? E se a gente não variar muito essa questão. Então, por isso que a gente fala muito da questão de ambiente de cultivo de micro-orquídeas. Mas, Roberto, eu ainda estou começando, então ainda não tenho isso. Como é que eu faço? Aí sim, aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto agora, que são as espécies que eu tenho que escolher. Né? Porque muitas vezes, assim, o que a gente fala, quando a gente está começando uma coleção, o que é importante? A gente escolher aquelas espécies que têm uma certa rusticidade.
tá? Nem todas aquelas espécies que a gente quer, a gente vai poder levar para nossa casa. Por quê? Porque a gente ainda não tem tanta experiência assim de cultivo de micro-orquídeas para a gente começar a pegar essas espécies mais difíceis. Por exemplo, você vai começar um cultivo de micro-orquídea, eu vou começar com uma Capanemia supérflua, vou começar com uma Capanemia teresae, vou começar com uma Constância cipoense. Você vai ter, infelizmente, você vai perder essas plantas, tá? Não vou dizer 100% dos casos, mas a tua probabilidade de perder essas plantas é muito maior. Então, por quê? Porque são espécies mais delicadas, são espécies que precisam você ter uma certa experiência para você poder ter sucesso com elas. Tá bom? Então isso que é importante que a gente entenda. Quais são aquelas espécies que a gente sejam mais indicadas para a gente começar? Vamos falar de rusticidade. Então são aquelas espécies que são mais rústicas. Tá joia? Então vamos lá. Quando a gente fala de micros e pequenas orquídeas, a gente tem algumas opções que nem as prostequeias. As prostequeias, que nem essa daqui, é uma prostequeia aboltiana. Ela é uma planta de pequeno porte, que ela tem uma floração que dura bastante. E o que é interessante? Ela é uma planta bem rústica, então aí onde você pode cultivar ela tanto no vaso, que ela acaba se desenvolvendo muito bem, como em madeira. Mas quem está começando, eu sempre aconselho, pegue planta sempre com cultivo em vaso, né? Porque aí você tem aqui esse microambiente de vaso, fica mais fácil para você começar a entender como que é o cultivo delas. Então, sempre tente começar, quando você está começando, procure orquídeas com vaso, ou micro-orquídeas, ou pequenas orquídeas que estão em vaso, que fica mais fácil de você cultivar e é mais fácil aí de você conseguir desenvolver essas plantas. Então essa daqui é uma que eu sempre indico, é a Prostequeia boltiana, é uma espécie de fácil cultivo. Algumas outras espécies, quando a gente fala espécies brasileiras, né? Mesmo que a gente for cultivar em vaso, que todo mundo sabe que eu costumo cultivar muito as minhas orquídeas. E só um minuto, gente, deixa eu achar a planta que eu quero mostrar para vocês. Ela está aqui, isso. Então essa daqui, ó, essa daqui é uma Pabistiella ipinícola, tá? Então olha só como que ela tá. Se desenvolvendo muito bem no vaso. E é uma das plantas que eu sempre indico para quem está começando uma coleção com micro-orquídeas. Então é a Pabistiella ipinícola, que ela também se desenvolve muito bem em madeira, como eu já mostrei isso para vocês, mas em vaso ela se desenvolve muito bem. Então fica fácil de você cultivar e você tê-la na sua coleção. Olha só. Então Pabistiella, as Pabistiellas são uma escolha muito boa para quem está começando aí uma coleção. Procure, lógico, as que estão em vaso, para você que está começando, tá? Então elas vão ser muito mais fáceis de você cultivar. Roberto, mas eu quero cultivar em madeira. Ok, só que madeira, aí já entra uma outra questão que a gente vai falar de ambiente, né? Que você precisa criar esse ambiente para poder levar as plantas, porque se você simplesmente plantar na madeira e colocar no ambiente que ele não tem uma certa umidade, a probabilidade de você perder essa planta é muito maior. Tá joia? Então assim, por isso que eu sempre indico esse cultivo em vaso, né? Então olha aqui, ó, a Pabistiella ipinícola se desenvolvendo, ó, com os cachos florais e a planta se desenvolvendo muito bem. Normalmente também as plantas menores, né? Então Pabistiellas de um modo geral são plantas que são fácil cultivo em vaso, né? Então a grande maioria ela se adapta muito bem em vaso. Então procure sempre vasos proporcional ao tamanho da planta, evite pegar, olha, você veja, a planta pequena, um vaso pequeno, né? Você pode utilizar um substrato que pode ser aquele chips número 1, aquele pequenininho triturado, o esfagno e casca de arroz. Então isso é uma boa mistura para você cultivar as Pabistiellas, tá? E isso provavelmente aí vai ficar muito fácil de você cultivar essas plantas dentro do teu local, ou num apartamento, numa varanda, ou mesmo num orquidário que você tenha. O que é importante? A questão das regas, né, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e elas não podem tomar um sol direto, né, então tem que ser sempre um sol filtrado ou um local com boa luminosidade, tá joia?
Outro gênero que é bastante bacana para vocês começarem a cultivar, para quem está começando, é os dendróquilos, né? Então, normalmente aí os dendróquilos, eles são pequenas espécies de pequena e médio, né? A pequena que eu coloco aí sempre como sendo aí uma espécie de fácil cultivo é o dendróquilo, ele é o párvulo, né? O párvulo, ele, olha só, é uma planta de pequeno porte, aí, olha, um pequeno porte. Essa daqui já está cheia de hastes florais, mas já tem duas hastes florais abertas, tá? Ela vai encher, está cheia aqui, ó, de haste floral. Então, ela vai encher de hastes florais essa planta. E ela também, ela se cultiva normalmente em vaso, né? Então também é fácil cultivo para você aí, uma planta muito bacana para você começar a coleção também. Então, Dendrochloe strictiforme ou o párvulo, né? São plantas aí que ela se desenvolve, ela entolcera muito rápido, né? Então, questão de alguns anos, você tem ela vai acabar tomando todo esse vaso. Para vocês terem uma ideia, que ela já tem aqui mais ou menos umas 10 frentes, né? Então, umas 10 frentes, então isso significa que vai sempre multiplicando isso. Então, questão de 2, 3 anos, ela já vai estar uma planta bem entolcerada, tá joia? Então, essa daqui é o Dendróquilo párvulo. Também é uma planta que o gênero Dendróquilo, né? A gente tem várias espécies aí do gênero Dendróquilo. Essas de pequeno porte, o cultivo em vaso é muito fácil e você consegue manter aí as suas plantas sem muito problema. Quando a gente entra também dentro aí dessas plantas nacionais, as octomérias também são uma grande aí, uma escolha bem assertiva para quem está começando o cultivo com micro-orquídeas, né? Porque as octomérias normalmente são plantas um pouco mais rústicas, né? E elas já vivem num ambiente que é um ambiente um pouco mais, ele é úmido, mas ele tolera um pouco mais aí essa questão aí da gente também ter aí nesse início de cultivo que a gente não tem muita habilidade com elas. Então as octomérias, normalmente a octoméria grandiflora, a crassifolha, que já são plantas aí um pouco maiores, né? Então aí já vai sair um pouco de micro-orquídeas, mas já são orquídeas aí de médio para pequeno porte. Então já fica mais geraense. Aqui eu trouxe até uma para mostrar para vocês. Essa daqui é Alexandre, né? Então aqui já são plantas que o cultivo em vaso, ela já vai ser um pouco mais fácil. Então quando você for procurar orquídeas também, as octomérias são uma boa opção para você começar a sua coleção também. Então o gênero octoméria é tranquilo, já é mais fácil para você começar, porque elas são plantas um pouco mais rústicas, né? Uma outra bem interessante são as acianteras, né? Então as cianteras, de um modo geral, as acianteras, você consegue trabalhar com ela muito bem, né? Não, tem algumas aqui. As acianteras, que nem essa daqui, é uma aciantera sonderana, né? Então a sonderana, mesmo para quem está começando o cultivo, ela é uma planta muito bacana, mesmo que você for cultivar ela em madeira, porque ela é muito rústica, né? Então fica fácil de você trabalhar com ela. Ela gosta aí, ela tem essa rusticidade. É lógico que você vai ter que trabalhar ela com uma madeira, onde que você vai colocar também um pouco de esfagno na base dela, né? Uma madeira que você vai colocar ela para se desenvolver, mas olha só. Ela se desenvolve muito bem e é uma planta bem rústica, né? Então também é uma planta aí que você vai conseguir cultivar muito bem. Então a Ciantera sonderana, a Ciantera braga, né? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui fácil para mostrar para vocês. Eu até eu tenho. Bom, não está aqui. Ah, está aqui, ó. Está desse daqui. Roda o baleiro para mostrar. Então essa daqui, ó. A Ciantera braga, que antigamente ela era conhecida como a sarracênia, né? Alterou o nome para braga. Ela também são plantas muito rústicas, né? Então também é fácil para você começar uma coleção e ter elas dentro da sua coleção. Essas daqui você já pode cultivar em madeira, né? Então, mesmo a octoméria, mesmo a Ciantera braga, a Ciantera sonderana, então todas elas já são plantas mais rústicas, então fica até mais fácil de você cultivá-las em madeira. Para quem está começando,
É fantástico, porque são plantas aí que toleram aí esse início de cultivo que você começa a fazer, né? É lógico que aí, à medida que você vai começando a tua coleção, você vai vendo a necessidade de cada planta. Mas essa e a Cyanthera leptotifolia também é uma coisa bem interessante. Já quando a gente entra em algumas outras tipos de acianteras, né? Tipo macropoda, tipo a butandanense, ou que a gente vai começar com, deixa eu ver o que a gente pode colocar mais aí, a própria sauderciana, a própria sauderciana, essas talvez aí você começar ela cultivando em vaso é uma boa opção, porque ela em vaso ela vai se desenvolver bem e isso você vai conseguir aí pegar essa habilidade para trabalhar com essas orquídeas, né? Então, primeiro, comece aí com essas orquídeas um pouco, sempre procure aquelas mais rústicas, né, que tem um pouco mais de substância nas folhas ou no caule. Então, normalmente, como que eu vou saber que a orquídea é um pouco mais rústica? Quando saindo de pabstielas, tá? Pabistiela, todas elas têm a folha um pouco mais fina, tá? Então, isso ali, as pabstielas sempre em vaso. Aquelas folhas, quando a gente entra em acianteras, aquelas que têm as folhas mais grossas, com mais substâncias, elas normalmente são plantas mais rústicas, então fica muito mais fácil de você começar a cultivá-las. Mas sempre em vaso, as acianteras é em vaso ali que fica mais fácil. Claro, tirando a braga e tirando a sondoriana, mas as outras, sauderciana, a macropoda, ou que seja ali, as outras, como que são várias ali que a gente tem, né? Macropoda, a recurva, todas essas fica fácil você cultivá-las em vaso, né? Então é o que eu indico para vocês, comecem com vaso, depois você vai migrando para madeira aos poucos. Primeiro entenda um pouco a planta, depois você vai migrando aí para você ir para madeira, porque essa diferença entre você cultivar em vaso e cultivar em madeira vai depender de você criar um ambiente para a orquídea. Tá? Porque aí você já não vai ter a umidade ali do vaso, que normalmente ela tem. Ela vai ter a umidade que você vai ter que criar, a umidade do ambiente. Então aí você vai ter que criar um ambiente onde que você vai ter um pouco mais de umidade para que essa planta possa se desenvolver bem em madeira. Então essa é a grande diferença. Quando eu cultivo em vaso, eu consigo ter aí um desenvolvimento da planta, mesmo que o ambiente não seja 100% do ideal, esteja próximo do ideal. Mas eu consigo cultivar algumas plantas. Mas quando eu vou fazer o meu cultivo em madeira, aí a complexidade aumenta um pouco. Por quê? Porque eu preciso ter um ambiente. Mesmo aquelas plantas mais rústicas, né? Por exemplo, que nem aqui a gente tem uma Cyanthera, uma Sophronites cernua, que nem essa daqui, olha, que está em madeira, ela vai bem em madeira, ela se desenvolve bem em madeira. Mas se o ambiente não for um ambiente que eu tenha pelo menos um pouco de umidade para ela, dificilmente você vai conseguir que a planta se desenvolva bem, tenha raízes fortes e aí tenha floração. Então, essa é a grande questão. Tá? Quando a gente fala cultivo em madeira, ele sempre é um pouco mais complicado. E aí eu preciso ter o ambiente para que essa planta se desenvolva bem. Aí eu preciso desenvolver esse ambiente. Se vocês quiserem, né, também aí a gente depois fala um pouco sobre como criar esse ambiente, mas o que eu sempre falo, a questão de Sophronites. As Sophronites, algumas delas, né, a gente consegue cultivar em vaso também, sem nenhum problema. Até mesmo a cernua é possível cultivar em vaso. Agora, qual que é o grande problema que a gente tem normalmente com cernua? Excesso de rega, excesso de umidade. Esse já é um grande problema para a cernua. Então, muitas vezes você pode fazer ele acoplado. Você planta ela em madeira e você vai colocar ela num vaso embaixo para que ela tenha aí essa umidade subindo, mas que ela não fique em contato direto com essa umidade do vaso. Tá ok? Então você pode fazer dessa forma, fazer um plantio acoplado com a Sophronites cernua. Já a Coccinia, já a Pigmeia, já essas outras, às vezes para você que está começando, até mais experiente, o cultivo em vaso se torna mais fácil.
Tá joia? Então esse é o cuidado que vocês devem ter. Então não é porque ela é sofronites que eu tenho que cultivar como a coccínia, ou a coccínia é sofronites, eu vou cultivar como a serna. Não, elas têm forma de cultivo totalmente diferente. E se você não tomar cuidado com isso, tanto questão de ambiente e cultivo, uma ou outra você vai acabar perdendo. Tá? Então esse que é o grande segredo entre elas, né? Uma é de um ambiente mais seco e outra é de um ambiente mais úmido. Mas é aí que você tem que saber a respeito disso, por isso que conhecimento é importante. A serna, normalmente a gente consegue fazer um trabalho com ela bem bacana, cultivo em madeira, né? Aí o que a gente pode estar colocando? Um pouco de esfagno na base dela, como eu coloquei nessa planta, e ela acabou se desenvolvendo aí muito bem. Mas sempre o que eu falo, quando a gente entra em sofronites, tente trabalhar ela com vaso também. Às vezes é mais fácil para você que está começando, tá bom? Eu te mostrei esse Kenox, né, que você pôs na capa da live. Ah, sim. Aí aqui o que eu tenho? Aqui ó, também é uma Stelis, né? As Stelis também são plantas bem rústicas para a gente poder começar o cultivo com elas. E elas se desenvolvem muito bem também em vaso ou em madeira. Em leque, ó, aqui eu sempre coloco um pouco de esfagno na base delas, ó. Então tem aqui um leque de madeira, um pouco de esfagno na base e ela aí se desenvolvendo bem. Então as Stelis, normalmente as Stelis de médio porte. Tá? As espécies, essas de médio e pequeno porte, são as mais fáceis para você cultivar quando você está começando a coleção. Agora, existem aquelas espécies micro, que são muito pequenas, aquelas micro espécies de estéreis. Aquelas já são mais complicadas. Deixe essa para quando você tiver um pouco mais de experiência. Trabalhe com essas médias e pequenas, que aí é mais fácil de você cultivar e mais fácil de você ter na sua coleção. Essa daqui é uma Stelis ciliaris, tá? É uma espécie aí do Equador, que normalmente as espécies brasileiras, a haste floral dela é mais curta, né? Bem mais curta, e a planta também é um pouquinho menor, né? Então, dê preferência para esse cultivo de plantas, ou em leques ou em vasos. Tá bom? Deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui de pequeno, que é uma coisa um pouco mais fácil. Os Pleurothales de fora do Brasil, né, então como esse daqui, que é o nível glóbula, cultivo sempre em vaso, tá? Mesmo que você já tenha um pouco mais de experiência, eu sempre indico o cultivo em vaso, porque eles são plantas de florestas aí que são bem úmidas, então o cultivo em vaso facilita muito e ela se desenvolve, a brotação é forte, ela acaba crescendo bem. Então sempre vaso. Então isso daqui, Pleurothales de fora, sempre vá para vaso, tá? Que é mais fácil para você cultivar e a planta se desenvolve muito bem, que nem essa daqui, que é o nível glóbula, que se desenvolve bem. Essa daqui já é aquela ciprepioides. Olha só como que ela é, ó. É aquela toda peludinha. Essas daqui são espécies que já são um pouco mais difícil o cultivo, mas como a gente fala, Pleurothales de fora sempre em vaso. O cultivo dele é muito mais fácil. Como eu estava falando para vocês e mostrei no começo, como a capa da live, aqui as Schnorks, tá? As Schnorks já são, as Schnorks já são assim uma planta que eu deixaria para quem está começando com micro-orquídeas, não comece com elas, tá? Ela é uma planta que ela tem uma certa dificuldade aí no cultivo, porque ela é uma mini vanda, tá? É como se ela fosse uma mini vanda, uma vanda aí de uma vanda pequena, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma florida aqui. Tem uma aqui que está terminando a floração. Essa daqui é a Sedenfandene, né? Então, Schnorks Sedenfandene. Está terminando a floração. Vocês vejam que eu sempre cultivo ou em placa de plástico ou em leque de madeira. Mas o que é interessante dessa planta? Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque normalmente a gente mata a Schnorks com excesso de rega. A gente rega ela em muito excesso, como se fosse uma vanda, né? A vanda a gente rega ali todos os dias por causa das raízes expostas todas. E o que a gente tem ideia? Que a Schnorks seja dessa forma também. E bem pelo contrário, ela não gosta dessa rega constante. E se você molhar ela em excesso, ela começa a ter um problema de fungo, tá? E você acaba perdendo a planta. Então, Schnorks, tanto a Schnorks fragas como a escolopendria são plantas que elas gostam de mais luz
né? Muito mais luz, e essa questão da rega a gente tem que tomar um cuidado muito grande com ela, tá? Então as Skinorchis aí também é o que a gente fala, tome muito cuidado, porque são plantas que elas já são mais rústicas, mas também elas precisam desse ambiente um pouco mais com umidade, não rega, né? Então isso que é a grande diferença entre elas, entre a Skinorchis e uma Vanda. Uma Vanda eu posso regar ela todo dia, que não tem problema. Já as Skinorchis eu tenho que tomar um cuidado, porque se eu regar ela todo dia, ela vai acumular água entre as folhas e ela vai acabar tendo problema com fungo e você vai acabar perdendo a sua planta. Então tome cuidado com algumas coisas. E isso que a gente tem que entender, aquela que a gente pode regar todo dia ou pode regar com uma maior frequência e aquelas que eu não posso regar. Essa é uma questão. Por isso do vaso, do cultivo em vaso. Nessas plantas que a gente vai cultivar em madeira, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com elas. Tá bom? Então a gente já falou de algumas espécies aí que a gente já pode começar. Phalaenopsis, tá? Então as Phalaenopsis, a gente também tem as pequenas Phalaenopsis, como essa deliciosa, né? Então são plantas que normalmente a gente também pode fazer o cultivo em vaso. Então para quem está começando uma coleção com micro-orquídeas, as Phalaenopsis pequenas são uma grande opção. E o que é interessante? Que ela se adapta também a esse cultivo em vaso. Então fica fácil para você que está começando, começar um cultivo com elas em vaso. Sempre cuidado para não ter o excesso de rega. Estude um pouco, veja um pouco essa questão, qual que é a frequência de rega, quando a gente deve regar, sempre regar a planta quando ela tiver sede. Não existe regra para rega, a gente só rega a planta quando ela tem sede ou quando precisa ser regada. Aquela questão de fazer uma rega uma vez por semana, a cada 2 dias, esquece essa rega. Você só vai molhar a sua planta quando ela tiver sede. Isso pode ser uma vez por dia, pode ser a cada 3 dias, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 2 dias. Não existe essa regra. Tá? É quando ela tem sede. Então você vai colocar o dedinho, tá molhada, ainda tá úmida, não precisa regar. Tá seca, aí eu rego. Tá joia? Ou tá aquele úmido já que você não gruda, né, no dedo, né? Quando você passa assim o dedo, ó, ele sai manchado o dedo. Então ela tá úmida. Quando a gente passar que ela não manchar mais o dedo, que mesmo que tá aquele úmido bem levinho, é hora de regar. Tá joia? Não é deixar secar completamente. Porque muito pelo contrário, quando seca completamente, a planta já está começando a desidratar, tá? Então ela tem que estar levemente úmido, mas aquele úmido bem leve mesmo, que a gente põe o dedo, a gente sente. Porque se ela secar completamente, ela já está começando o processo de desidratação dela, tá? E isso a gente só começa a acender essa sensibilidade com o dedo, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui. Opa! Próxima ação. Tomar um pouquinho de água. Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa. Restrépias, né? Então normalmente também a gente gosta muito de restrépias. Quem começa com micro-orquídeas gosta muito também da restrépia. Por quê? Porque ela é uma planta pequena, né? Pode-se dizer de porte pequeno. E tem uma floração aí constante, com flores muito bonitas, né, cores muito vistosas, né. A restrépia é uma planta também que a gente sempre comenta aí que é uma planta até de fácil cultivo, né. E o que é o ideal? Também vaso, fica fácil de você conseguir cultivá-las em vaso, né. Então são plantas aí que nós cultivamos facilmente em vaso. Então vocês vejam, essa é uma restrépia brachypus, aqui eu já tenho uma restrépia mucífera. Olha, também cultivada em vaso da mesma forma, aqui a floração dela, ó. A floração dela aqui é bem pequena, né? Aqui um outro botão. Então essa daqui é a restrépia mucífera. Essa daqui é a restrépia símbula. Ó, restrépia símbula também. Então vocês vejam, mesmo as restrépias com colorido muito bonito, a flor aí é fantástica. Eu prefiro também o cultivo dela sempre em vaso, porque é fácil de eu conseguir chegar e manter a umidade ideal que elas precisam. Tá joia? Olha só. Então, também é um gênero aí fantástico para que vocês possam cultivar. E é lógico também que a gente comenta
a questão dos pequenos dendróbios, né? Então a gente tem os dendróbios, eles têm também essa certa rusticidade, são plantas bem rústicas, né? Então vocês vejam, ela aqui já está terminando a floração dela, as flores estão ficando murchas. E o que deixa eu tirar a plaqueta aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. Então está terminando a floração, o que vai acontecer agora? A flor está murchando, a planta começa a murchar as folhas também, elas começam a amarelar e vai cair todas as folhas dela. Então ela tem essa rusticidade. E aí depois, o ano que vem, ou no meio do ano, ela começa a brotar novamente e aí vai vir a nova floração. Mas sempre é isso, aqui ó, essa daqui foi a floração do ano passado, ó. Então ela já secou. Essa daqui é a floração desse ano, então ela vai cair as folhas, a planta não morreu, é isso mesmo, cai a folha e aí o ano que vem ela brota novamente e tem uma nova florada. Então são plantas também bem rústicas, cultivo em vaso, então é fácil para você que está começando a coleção. Bom, gente, esse tema ele vai longe, né? Ele tem muita coisa para a gente falar. A micro-orquídea tem muitas espécies para a gente cultivar e muitos gêneros, né? Então, assim, se a gente for aqui, a gente vai ficar aqui o dia inteiro mostrar muita coisa para vocês diferente. E isso que é importante, tá? Aqui que vocês levem sempre em mente. Você que está começando, procure espécies um pouco mais rústicas, né? Então, no caso das pabistielas, que você vai conseguir cultivar em vaso, as acianteras com folhas mais carnudas, que você consiga também cultivar em vaso. Se você optar por pelorotales de fora do Brasil, também vaso. Então sempre procure, você que está começando uma coleção com micro-orquídeas, evite aquelas espécies mais difíceis, né? Não vá tanto pela beleza. É claro, é importante a beleza, a gente quer uma planta bonita, uma planta colorida, uma planta linda e maravilhosa, mas nem sempre essas plantas elas são de fácil cultivo para quem está começando. E aí você vai acabar perdendo dinheiro, você vai acabar matando a tua planta. Então comece com essas espécies mais rústicas, essas espécies um pouco aí... que não são, não vou dizer que tem a sua beleza, são muito bonitas também. Se você conseguir procurar essas espécies, você vai ver que tem muitas espécies bonitas, mas que são mais rústicas e você possa cultivar em vaso. Depois você começa a pegar essas plantas e adaptando elas para madeira, criando o ambiente, e aí aos poucos você vai evoluindo. E conforme você vai evoluindo no teu cultivo, aí sim você já começa a pegar algumas espécies mais difíceis. Porque se você já começa uma coleção de micro-orquídeas e você fala assim, não, já vou começar com uma quiloquista, a tua chance de perder essa planta é enorme. É enorme, né? Vou começar o meu cultivo com uma Xenorchis, com uma Skenochis. A tua chance é grande também de perder essa planta. Então comece com essas plantas de vaso, sempre comece. Prostequeia, Dendróquilo, Bulbophyllus pequenos, né? Que nem assim o Bulbophyllus siquimense, ó. O Bulbophyllus siquimense é uma planta que é muito rústica e fácil o cultivo. O que você precisa prestar atenção? Só um ambiente um pouco mais claro para ela poder se desenvolver, né? Então fica muito mais fácil de você ter sucesso aí no seu cultivo. Uma dica que eu dou, é isso que eu falei para vocês, sempre vaso. Comece com essas plantas que são em vaso. É muito mais fácil de você conseguir o teu cultivo. Depois, aí quando você for partir, não, quero começar a cultivar em madeira, aí já é um outro processo. Você vai ter que começar a criar ambiente, você vai ter que começar a desenvolver aí algumas outras coisas dentro do teu orquidário para que você tenha sucesso. Tá joia, pessoal? Bom, pelo menos aqui a gente já conseguiu introduzir alguma coisa para vocês aí, vocês já terem uma ideia de alguns gêneros que vocês vão procurar e aí pelo menos já começar aí o teu cultivo com as suas micro-orquídeas. Tá bom, pessoal?